Só para gravar legalzinho, nós falamos sobre... Peraí. Ah, tá. Nós falamos sobre esse site aqui, muito interessante, que é para você somar todas as componentes da placa, cada um com a sua dissipação de watts, e ele vai te indicar a potência total dissipada no sistema, que é a indicação, uma recomendação para você comprar uma fonte de no mínimo 186 watts. Você calcula sempre 30% a mais, né? Então suponha que deu 200 watts, você vai comprar uma fonte de 260 watts, tá? A gente começou aqui, calculando o consumo do seu PC. Ou seja, é simplesmente somar cada componente do sistema: HD, memória, processador, placa de vídeo. Placa de vídeo e processador é o que mais gasta. Você começa por ali. E aqui tem toda uma formulinha explicando como é que você faz isso. Bom, dito isso, vamos ver a distribuição de capacidade. É assim, pessoal. As placas-mãe antiga eram padrão. Agora mudou. Por que que mudou? Cada vez aparece um processador que consome mais energia, né? O processador é mais rápido, mas ele também consome muito mais energia. Cada vez aparece uma placa de vídeo mais rápida, mais resolução, também consome mais energia. Principalmente por esses dois componentes aí, a fonte também teve que ser remodelada, né? E aquelas fontes antigas, de pouco tempo atrás, né? Sei lá, 5 anos atrás, já não serve mais. Não use, a menos que você tenha também uma placa-mãe antiga. Aí tudo bem, processador antigo. Antigo com antigo, novo com novo, senão não vai aguentar. Os conectores é padrão ATX, né? Encaixa direitinho. Funciona, professor? Olha, não sei, viu? Não liga porque a fonte costuma explodir, viu? Ela explode que nem bombinha de São João. Sai uma fumaceira. Então, antes de ligar, você tem que fazer essas continhas. E não ligue fonte padrão antigo com placa-mãe nova, que consome mais, né? E o que que aconteceu? Na fonte você tem 3 rail. Rail são as voltagens, né? 3,3, 5 e 12 volts. Lembra que eu falei lá atrás da 110 ou 220? Se você tem um chuveiro ligado no 220, ele funciona muito melhor, a eficiência energética dele, né? Ele esquenta bem a água e gasta menos do que o mesmo chuveiro ligado no 110. Quer dizer, não é o mesmo, é outra resistência, mas vai gerar a mesma potência no 110 e no 220. Só que o 220 tem mais eficiência energética, ou seja, ele gasta menos energia para fazer o mesmo trabalho do outro que é 110. Aqui no PC é a mesma coisa. Se você tem 3 voltagens, quanto maior for a voltagem, maior será a eficiência energética. Então, você tinha lá antigamente, né, um processador que era ligado aqui no 3,3 volts, né? Agora, como o processador é muito mais potente, gasta muito mais, o pessoal está ligando em 12 volts. É lógico, lá na placa-mãe, depois da fonte derrubar de 110 para 12 volts, dentro da própria placa-mãe tem um outro circuitinho, conversor de tensão, né? De sei lá, 12 volts para 1,2 volts, que é o que o processador consome. E assim, placa de vídeo também.
Por isso que 3,3 volts e 5 volts quase que não usa mais. O que tem que fornecer bastante corrente é 12 volts. As fontes modernas são assim. Então tem uma fonte aqui, é um exemplo típico, né? Que tem uma má distribuição das correntes entre esses três esses três voltagens. Aí é o exemplo do... Deixa eu ler para vocês, ó. Fontes antigas baseadas no padrão blá 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 aqui, que eu não conheço. Eu pego, abro a fonte, eu olho lá dentro. A gente já mostrou essas fotos lá em cima, né? Lembra? Você vê tem muito menos componentes, tem 3 transformadorzinhos pequenininho. Cada transformador é para uma tensão dessa aqui, ó. É a fonte antiga. São dimensionadas para PCs antigos. Fornecem apenas 12 ou 16 amperes na saída de 12 volts. É aqui que dá o problema, nos 12 volts. É insuficiente para PCs atuais. Tem uma fonte aqui, ela não é ruim, ela é muito boa, mas é padrão antigo. Se você tiver a placa-mãe antiga, pode usar. Funciona muito bem. Só não pode ligar na placa-mãe moderna. É uma fonte de 420 watts no total, porém a distribuição dela não é boa para o padrão atual. Ela dá somente 18 amperes. Olha aqui, ó. Tem a inscrição aqui. Deixa eu ampliar para vocês. Sempre tem aquela tabelinha na fonte. Você consulta. Ó, 18 amperes. Não serve. Porque segundo o cálculo que você faz, placa de vídeo, processador, não vai aguentar, né? Você vê aqui, ó. Tá na cara, pessoal. Lembra a continha que eu falei lá? Um pouco sobre eletricidade. É só vir aqui, ó. Olha quanto que essa danadinha aqui puxa. 197 watts. Meu Deus do céu. Calcula, ó. Vou pegar a calculadora do Windows aqui, ó. 197, né? Tem aquela continha. A potência é igual a tensão vezes a corrente, correto? Então, a corrente vai ser igual ao quê? A potência dividida pela tensão. 197 divide por 12. Quanto vai puxar de corrente somente a placa-mãe? 16 amperes. Você vem aqui, olhou na fonte. 16. Ah, mas tem um processador, tem memória, tem HD. Então não dá. Se você ligar, pessoal, vai dar problema, tá? É isso. Tem outras especificações na hora de comprar a fonte. Depois vocês dão uma lida, por favor. Isso aqui está bem claro. Não vai dar tempo de eu comentar. E também é detalhe importante, viu? Tem que ver. Conector, eu vou pular também. É muita especificação, é muito conector. É só consultar e tá bem intuitivo aqui. Eu vou pular, viu, pessoal? Dá uma lida aqui, por favor. Conclusão sobre fonte. Nesta aula foram apresentados apenas alguns pontos sobre fonte de alimentação do PC, aqueles que julguei mais importantes. No capítulo 8, Fontes de Energia, aquele livro que eu passei para vocês, pessoal, é um PDF, vocês podem fazer download, leia, porque o professor ele resume, corta, ele fala do jeito dele. O bom mesmo é pegar o livro, ler inteirinho o capítulo 8. Lá tem coisa que eu não dei nessa aula, também é fonte de energia. Um no break, como funciona o no break? Muito importante, né, nas empresas. Aquelas empresas que o computador não pode parar nunca, tem que ter o no break. No break ele
tem a bateria, né? Um banco de baterias, é uma fila de baterias enorme, que segura o tranco, não deixa a máquina cair, mesmo sem energia elétrica na rede pública. Só que a bateria ela aguenta no máximo 15 minutos, sei lá, mais ou menos. Você tem que trocar aquela bateria uma vez por ano, igual bateria de carro. Se não der manutenção, chegar a hora H, ela não vai falhar, né? Depois da bateria, o no-break é um sistema inteligente, ele fica ligado na sua rede de computadores, você monitora ele. É um É um sisteminha que dá para ser monitorado remotamente. Mas ele automaticamente, quando cai energia da rede pública, né? Ele já aciona o grupo gerador de óleo diesel. São aqueles motorzões enormes, né? Motor de navio. Que você vê muito em hospital, né? O hospital não pode ficar sem energia elétrica. Acabou a força, já liga aqueles motorzão, né? O próprio no break liga automaticamente. Tem que estar tudo certinho com manutenção, aquele gerador. E o gerador entra, aí a bateria fica tranquila. Aquilo ali, meu, pode rodar uma semana sem problema. A máquina não para nunca. Estuda esse sistema aqui, tem no livro lá. Também o livro fala vários tipos de bateria, né? Para laptop, usa muito. Isso aqui eu pulei, eu não falei, tá? Não dá tempo. Então leia lá, leitura complementar. Talvez eu dê algum exercício para vocês responderem isso daqui, tá? É só consultar lá e responder, é facinho. Deve-se ter cuidado de dimensionar corretamente a potência de uma fonte de acordo com o consumo de seu sistema, principalmente quando for acrescentar mais placas de expansão, placa de vídeo, né? Consome muito. Talvez você tenha que trocar a fonte também. Nunca passe do limite permitido pela fonte. Bem escrito lá. Eficiência energética é outro ponto importante, pois a longo prazo uma fonte barata pode se tornar muito mais cara. Então você na verdade não está fazendo economia quando compra uma fonte barata. Está saindo mais caro para você. Não vale a pena economizar quando comprando fontes que não foram certificadas. Tem que ter aquele selinho, né? Lembra? É só ver, tem um selinho, compra. Se não, você vai questionar o fabricante. O Mercado Livre tem lá, né, comentários. Você pergunta, os caras enrola e não fala qual é a eficiência energética, porque ele não atinge 80%, né? Então é isso, meus amigos. Aqui acabou por enquanto. Dúvidas, pessoal? O que vocês acharam? Então, o que vocês estão achando? Podemos prosseguir? Podemos sim, professor. Ah, é bacana. Obrigado, Professor, Matheus. tem uma outra coisa também na fonte, né? Que tem umas fontes de alguns fabricantes que você pega ela na mão, até o peso muda, né? Elas são bem inferiores. Mesmo mostrando que são 480 watts, você pega de um fabricante melhorzinho, você vê diferença no hardware dela, na construção dela. Ah, sim. Se você puder tirar a tampa, olhar lá dentro, lembra aqueles componentes todos que eu expliquei no início da aula? Sim. Filtro de linha. Filtro de linha não precisa nem pôr. Funciona, mas não vai estar protegido. Dissipador, ventilador. Muita coisa dá para tirar fora. Vai funcionar, mas não vai ter qualidade. É verdade.
Pessoal, vamos passar já para outra aula que é memória. Isso aqui eu fiquei devendo só para vocês na aula passada. É que eu não calculei direito, assim, é muita coisa para falar e o tempo é pequeno, né? Aqui, memória, vamos fazer direitinho a aula. Se não der tempo de terminar hoje, fica mais um rabicho para a aula que vem. Eu não gosto de correria, sabe? Eu sou meio lerdo mesmo para falar. E então vamos lá. Memória. A gente vai fazer uma introdução. Vou contar a história, né, da evolução tecnológica. É sempre bom você olhar para as tecnologias antigas, compreender como que funcionava e aí vai chegando até o dia de hoje. Eu sempre faço assim, tudo que eu vou estudar eu pego lá atrás e vou puxando até hoje, porque você entende muito melhor como funciona, né? E sempre eu faço isso, conto a história, até chegar no padrão atual. Memória cache é muito importante essa memória aqui, ó. Pessoal, se vocês pensam que rapidez do sistema, desempenho, depende só do processador, mentira, cara. Não é verdade. As pessoas ficam lá aumentando o clock do processador, sobrecarregando ele, né? Aumentando a frequência. Vai esquentar mais, tá perigoso queimar. E não adianta nada, não tem ganho nenhum de desempenho. Por quê? É a memória que segura, ela é mais lenta e ela obriga o processador a ficar esperando ela. Tem que trabalhar aqui, ó, com memória. Eu falei na primeira aula também, o chipset, né, também é muito importante para o desempenho. Primeiro vê isso, depois você vai aumentar o clock do processador, né? Então, a memória RAM funciona como uma espécie de mesa de trabalho. Imagine você, né? Antigamente não existia computador, você está trabalhando no escritório lá, tem aquelas escrivaninhas, aquelas mesas enormes, né? Grampeador, furador, as canetinhas lá, bonitinho, né? E você vai lá naquele arquivo de aço velho, puxa aquele gavetão, pega aquela pasta, põe em cima da mesa, espalha aqueles papel na mesa, começa a ler. Às vezes você escreve um papel também. Você está trabalhando. A memória é isso, é como se fosse a sua mesa de trabalho, né? Você vai lá no seu computador, abrir uma pasta, né? Não é pasta que tem lá? Vai ver uns arquivos, clicou lá numa planilha, clica num Word, e é isso. Tudo que você for executar de trabalho, primeiro tem que pôr na memória, tem que carregar na memória. Aquele programa, né, Word, é pesadão, ele tem que entrar na memória, senão não consegue trabalhar. O arquivo do Word tem que entrar na memória. Essa é a importância da memória. Tudo acontece lá. Se não tiver na memória, não roda. Essa é a ideia. A quantidade de memória RAM disponível tem um grande efeito sobre o desempenho, sobre a rapidez do seu sistema, já que sem memória RAM suficiente, o sistema é obrigado a usar memória swap. Pessoal, aqui o autor até escreveu errado, não é memória, tá? Swap não é memória. Eu vou explicar o que é, tá bom? Mas guarda esse swap aí que a gente já vai falar dele. Que é muito mais lenta. Então, o que não couber na memória principal vai ser guardado no swap, tá? Vocês já vão entender. Na maioria das situações, se você tiver uma quantidade suficiente de memória RAM instalada, é muito mais importante do que ter um processador rápido, porque
O processador ele é mais rápido que a memória, ele é 1000 vezes mais rápido que a memória. Então, ele precisa toda hora consultar a memória. E a memória obriga ele a ficar esperando. O processador ele fica igual o soldadinho marchando no 7 de setembro, mas não sai do lugar, marcando o passo. Ele passa ali uns 300 ciclos esperando, aí chega o ciclo que a memória responde, aí que ele vai ler. Então é isso, pessoal. O gargalo, a maioria das vezes, é memória, tá? A memória RAM é um componente essencial, não apenas nos PC, qualquer tipo de computador. Por mais que você tenha espaço no HD, no pendrive, né, não torna a máquina mais rápida. O que vai tornar a máquina rápida é a memória, a gente chama de RAM. E eu digo mais, hein? Quanto mais memória você pôr na sua máquina, melhor. Ah, professor, mas eu vou comprar memória, vou pôr lá, e custa caro esse negócio. E se eu pôr memória demais, a máquina não usa, né? Usa sim, viu? É engano. O sistema ele é inteligente, o Windows ele é muito esperto. É incrível. Eu pus memória aqui no meu laptop, né? Não sei se eu já contei essa história. Ah, 2 semanas atrás eu estava só com 4 GB. Aí eu ia abrir o Teams, não abria nunca, eu até atrasei minha aula. Não lembro se foi com vocês ou se foi com outro laboratório de hardware amanhã. E aí eu falei, precisa adicionar memória aqui. Comprei mais 4 GB e aí ficou bom. A máquina não melhorou muito. A rapidez para abrir o Teams é uma maravilha. Então 4 GB, pessoal, hoje em dia não dá mais, viu? Com Windows 10 pode pôr 8 GB, não adianta. E faz de conta que eu pusesse 16 GB em vez de 8. O laptop ele comporta. Você acha que eu ia desperdiçar dinheiro? Não ia usar? Não, mentira, usa sim. Você olha lá, o Windows usou os 16 GB. O tanto que você puser, ele vai lá e come. Por que, pessoal, que é assim? Olha, quando você dá o boot na máquina, você vai lá no... Vocês já foram, né? No gerenciador de processos. Você dá lá Ctrl Alt Del, clica lá, gerenciador de tarefas, né? Vocês já fizeram isso, né? Claro que sim, não é mesmo? Aí você vai ver que tem centenas de programinhas rodando, né? Tem programa pra caramba. E eu pergunto para vocês, aquilo ali cabe tudo na memória? Tem cada programão pesado lá, né? Então, o que vocês acham? Perguntar aqui, desafio, quero ver se está todo mundo acordado, ligadão na aula. Todos os processos listados no gerenciador de tarefas cabem na memória? O que vocês acham, pessoal? Tá dizendo que está rodando. Se está rodando, tem que estar na memória. Eu acabei de falar, ó, se não tiver na memória, não roda. O que vocês acham? João Carlos Ferreira Félix. Acredito que sim. Tá. Porque senão não estaria listado e não estaria no estado de rodando, correto. Muito bem, João Carlos. Só que eu vou contestar, eu vou explicar, não é assim, é verdade, está certa a resposta. É o seguinte, nos meus 4 GB de antigamente,
Tava tudo lá listado, mais de 100 programas. Tem programa pra caramba o sistema operacional. Ele é muito grande, muito complexo. A hora que você dá o boot na máquina, já entra lá uns 50 pelo menos. E já come metade da memória sua sem você fazer nada. Só o próprio Windows já engoliu metade dos 4 GB. Aí eu começo a trabalhar, vou carregar o Teams, vou carregar o Acrobat. Aí que o negócio azeda de uma vez. Como é que o computador faz? O sistema operacional, ele é inteligente. Ele, ele vai trabalhar com a memória cheia. O Windows ele trabalha, encheu os 4 GB, enche rapidinho, viu? Pode ter certeza. Aí você clica lá, eu quero carregar o Teams. Pô, mas a memória já está cheia, onde eu vou pôr? O Windows ele não pode se negar a atender você. Você clicou lá no ícone, ele carrega. E como que ele faz então? Ele olha para aqueles 4 GB lá, tá cheio. Só que ele tem tipo assim uma estatística, uma contabilidade. Para cada programa que está lá na memória de verdade, na memória real, ele vai eleger um, vai escolher um. E tem os que está usando mais frequentemente, tem o que usa menos e tem aquele outro que está meio esquecido, né? Ele pega aquele cara, fala, ó, dá licença, copia toda aquela região de memória que ele está ocupando para o HD e chuta ele para fora. Fala, ó, fica aí e depois, a hora que precisar, você volta. E aí ele carrega o meu Teams, liberou memória, né? E para onde que ele põe? Ele joga tudo para o HD, que é uma área que a gente chama de swap. Swap, pessoal, traduzindo para o português, é uma troca. É como se você tivesse lá numa partida de futebol, né? Tem aquele jogador lá que está no segundo tempo, já está cansado. Você fala, vem aqui, vai pro chuveiro, vai descansar, pega um do banco de reserva e põe no lugar. Eu fiz uma troca. Isso que é a ideia de swap. Eu troquei, né, um programa que estava na memória principal, de verdade. Liberei espaço. No lugar dele eu pus um outro, que é aquele que eu cliquei aqui, o Teams, e carregou. Aquele um que está no swapping é um truque, né? O sistema faz, é um quebra-galho. Se eu encher a memória, não tem mais aonde pôr, eu ponho assim numa área temporária, né, de swap, entendeu? Então, funciona assim, né, pessoal? Se eu ponho lá mais 4 GB, o que o Windows vai fazer? Ai, que legal, né? Vou poder carregar o Teams sem precisar fazer swapping. Essa operação de swapping, ela é muito demorada, é por isso que o sistema fica lento, né? Entendeu como é que é? A mecânica da coisa, a lógica. É fácil, muito fácil você ver se o sistema está precisando adicionar memória, comprar mais pente de memória e instalar. É só ver o swapping. Atividade do swapping, se tiver muito intensa, é um sintoma de que está faltando memória, né? E é assim. Ah, eu botei lá, adicionei mais 4 GB, 8 GB. Aí eu falei, nossa, a máquina está mais rápida, tudo funcionou melhor. Verdade, é prático, é fato isso. Aconteceu aqui comigo, no meu laptop aqui. Só que para mim é surpresa, né? Falei, caramba, ó, já encheu de novo 8 GB. Se você botar mais 8, 16 GB, vai encher também. Ai, professor, mas como que é isso? É assim. Tem lá centenas de programas querendo entrar na memória. Eles estão esperando lá no swap. Assim que tiver memória livre, automaticamente ele vai lá e já sobe para a memória principal. Ele fala, ó, tô pronto. Qualquer coisa, se me chamar, já estou na memória, já entro em ação, entendeu como é que é?
É isso. Por isso que quanto mais memória, melhor. Pode comprar que não faz mal. Só que vai chegar um ponto crítico, se for pouco, a máquina vira uma carroça mesmo. O swap, para todos os efeitos, é a memória. Mas tem uma diferença de 1000 vezes mais lento, né? É uma ordem de grandeza mais lento do que a memória. É assim, a grosso modo, vamos dizer assim. O que é uma ordem de grandeza? É 1000, multiplica por 1000. É um número 1000 vezes maior. É uma ordem de grandeza a mais. Então você vê a CPU, ela é o dispositivo mais rápido do sistema. O clock de maior frequência, 2 GHz. Gigahertz, né? Aí você vai ver a memória. Ela é mais ou menos, 2 megahertz. Ó, de mega para giga é 1000 vezes mais lenta. E o HD? Ele é 1000 vezes mais lento que a memória. Nesta ordem, então, é CPU. 1000 vezes mais lento que a CPU é memória. 1000 vezes mais lento que a memória é o HD. Por isso que você tem que evitar usar o swap, entendeu? Pessoal, esse negócio de swapping é importante, viu? É um conceito assim básico. Ô, professor, Oi. então a memória cache vai servir só para fazer pesquisas? Ela vai dar uns atalhos só das pesquisas? A memória cache, né? Cache. Eu vou falar dela daqui a pouco, tá? Mas é outro nível. Ela é uma memória muito mais rápida do que a RAM, do que a memória comum. Mas eu já vou explicar nessa mesma aula aí. Mas lá no finzinho eu vou falar da cache. Muito importante também, tá? É uma memória cara, pequenininha, só que ela é muito mais rápida. Aí eu já vou explicar, tá? Mas obrigado pela pergunta. Então, a sigla RAM. Agora a gente vai entrar aqui numa historinha da evolução tecnológica das memórias. Vamos falar um pouco de eletrônica. RAM quer dizer Random Access Memory. O que é random? Random quer dizer aleatório. Eu tenho lá 8 GB, eu posso escolher qualquer região, eu vou acessar diretamente aquele dado. Em oposição a acesso sequencial, né? Antigamente sempre teve, né? Dois tipos de acesso: acesso sequencial e acesso randômico. O acesso sequencial, um exemplo clássico é a fita magnética, né? Aquela fita que você faz backup no computador. As máquinas grandes tem, né? Então vamos supor, eu vou fazer um restore, pegar da fita, copiar de volta para o HD de uma pasta que um cliente pediu, né? Ligou no helpdesk, ai, me socorre, pelo amor de Deus, eu perdi uma pasta, apaguei sem querer, me salva o meu emprego. Aí o engenheiro vai lá, né? Pega a fita, monta a fita, eu vou ler a pasta, pegar e copiar de volta. Aí eu ponho no comecinho da fita, aí essa pasta aqui não é, lê, joga fora. Lê o próximo. Essa pasta aqui não é, lê, joga fora. Vê o próximo. Eu vou ter que ler a fita inteirinha para chegar no fim da fita e tá a pasta lá do meu cliente. Então, pessoal, isso é leitura sequencial. Leitura randômica é tipo assim, o HD. Eu cliquei na pasta, ele já vai direto, já me pega. A memória é a mesma coisa. É esse o conceito, né, de randômico e de sequencial.
Então foi dado esse nome para a memória. Então é isso. Eu já expliquei esse negócio aí de velocidade, isso aqui já foi falado. Quando você dá um boot, liguei a máquina, né? São carregados centenas de programinhas do sistema operacional Windows. Você não sabe o que é, para que serve, você nem vê eles carregando. Demora pra caramba, mas eles estão lá consumindo memória. Em seguida, o Windows carrega esses drivers e bibliotecas. É coisa do sistema operacional, não é aquele aplicativo que você usa, né? Mas só para testar vocês. Desafio. O que é driver? Conceito importante. E o que é biblioteca? Quem sabe? Microfone é aberto. Estou esperando. Quem arrisca? Pode falar errado, não tem importância. A gente, quando está aprendendo, não pode ter medo de errar. Faz errado e depois você faz o certo. Aprender Professor, Oi? os drivers são os componentes que acabam de formatar as máquinas. A gente tem que instalar os drivers para subir a placa de vídeo, a placa VGA. Seria isso, né? Perfeito, exatamente. Você compra a placa-mãe, tem um CD que vem junto, né? Agora é download do site. Você tem que instalar todos os drivers da placa-mãe, né? Para chipset, não é isso? Para o Windows reconhecer. E quando não tem o CD, você tem que abrir a placa e na placa mesmo tem o modelo dela específico. E aí você joga na internet e você consegue achar os drives, que é as mais antigas que hoje em dia você não acha. Aí você tem que abrir ela, olhar na placa mesmo, tem o nome dela e o modelo dela. Já peguei máquina para formatar que eu não achava nenhum jeito no site. Aí eu precisei abrir a máquina, pegar o nome e o modelo certinho para mim achar os drivers dela. Muito bem, Renato. Perfeito, obrigado. É isso mesmo. Cada hardware tem um driver, porque tem 1000 modelos aí de placa de vídeo, chipset, e o Windows ele não conhece. Ó, quem fabricou esse chip aqui que também é responsável por fazer o driver. É uma peça de software para controlar aquele hardware e tem que instalar, senão não vai funcionar direito. Quando você usa Linux, o Linux é muito chato nessa área, né? Ele vai identificar o hardware lá automaticamente, ele sozinho já vai pegar do próprio CD de instalação dele e colocar o driver lá, e ele vai, como é que se diz? Configurando, né? Ele amarra esse driver com o núcleo do sistema operacional. E é assim que funciona. Isso é o driver, tá? É coisa de sistema operacional. Eles são carregados, né, esse software na hora do boot. Tudo isso vai gastar memória. E o que são bibliotecas? Quem sabe? É mais o pessoal que é programador, né, analista de sistema. Vocês vão logo ter contato com biblioteca. Biblioteca, pessoal, é coisa do sistema operacional também. É assim, eu vou, por exemplo, quero salvar um arquivo no HD. Você é programador, tá? Não é só ir lá igual no Windows. Arquivo, salvar, cliquei, pronto. Não. Você vai programar toda aquela operação, copiar da memória para o HD. Você está programando. Então,
Imagine como é complicado um HD, né? Aquele hardware. E além de ser complicado, se mudou de fabricante, muda tudo, é tudo diferente. Então tem a biblioteca, que depois de instalar o driver para aquele HD, né, bonitinho, a biblioteca é um comando que você dá em linguagem C e fala assim, ó, write, grave. E é simplesinho o comando. Você só fala o nome, as variáveis que você quer gravar, o nome do arquivo que você quer gravar, o nome da pasta, simplesinho, facinho e grava. Você não está nem aí qual é o HD, quanto setor que é, onde que ele gravou, em qual trilha, em qual setor. A biblioteca cuida disso para você. Então, a biblioteca são um conjunto de comandos de alto nível, né? Que você vai montando ele no seu programinha para facilitar a programação. Pessoal, eu fugi um pouco do assunto, mas é assim, eu não, quando eu tô lendo alguma coisa, se eu vier uma palavrinha aí diferente, eu preciso saber o que é para depois continuar a ler. Uma sopa de letrinha, né? Vem muita sigla. Corre lá na Wikipédia, né? E põe lá, a Wikipédia fala tudo que é sigla de informática para você. Não vai passando, não. Sabe por quê? É perigoso. Você está lendo um livro e aí você começa a não entender mais nada se você não entender aquele conceito que acabou de falar, né? Beleza? Então é isso. Tem um negócio muito bacana aqui, ó. Tem a ver com memória. Eu gosto muito dessa historinha. Dormir e hibernar. Legal, né? O processo de boot, ele é muito demorado, né? E tem também o problema de gastar energia, né? Principalmente em laptop que consome bateria. Hoje em dia a gente fala muito em eficiência energética, assim como eu falei da fonte. Então, no intuito de economizar energia, o software, o sistema operacional, ele é muito inteligente, né? O Windows, também o Linux. Eles implementaram esses dois conceitos, é um padrão da indústria, tanto o hardware como a Microsoft seguem esse protocolo, né? Então, o que é dormir? Dormir é o seguinte, você vai lá no Windows aqui, ó, quer ver? Marcar aqui. Todo mundo, nós que somos da área de TI, tem que conhecer esse negócio. Painel de controle, opções de energia, configurar. Você vai lá e diz, laptop que usa muito, porque precisa economizar a bateria. Se você deixar o laptop sem mexer o mouse, sem teclar nada, por 1 hora, ele entra em estado de dormir. O que é isso? Desliga tudo que puder ser desligado na máquina. Desliga totalmente o HD, desliga a tela. A tela gasta energia pra caramba, até esquenta, né? Interface de vídeo gasta muito, desliga. Tudo que puder ser desligado, vai desligar. USB, barramento USB. Eles têm isso daí. Vai ficar ligado o que? A memória, né? É o assunto da nossa aula. Memória não pode desligar, senão apaga tudo. A CPU, ela tem lá o clock. Clock é um relógio, né? Clock, traduzindo em português, é relógio. Mas não é também a data e hora do sistema está lá no clock. Só que é um componente eletrônico, um oscilador de cristal, que ele gera frequências altíssimas. É ele que dá o ritmo para todo o sistema trabalhar, né? Então, o processador central,
ele trabalha olhando pro clock. E cada pulso que dá no clock, né, o processador faz uma operação. Por exemplo, você fala para ele soma 1 mais 1. No próximo pulso do clock, ele vai lá, soma e dá lá igual a 2. É assim como se fosse, ele caminha de acordo com o clock. É o ritmo de trabalho dele. Cada clock é um passo que ele dá. Eu vou copiar um negócio da memória para dentro da CPU. No próximo clock eu vou lá e copio, transfere os dados. Então, quanto mais rápido for o clock, mais rápido será o sistema. Teoricamente, vocês viram que não é bem verdade, né? Que eu expliquei lá, tem o negócio se tiver pouca memória, não adianta ter clock rápido que a CPU vai ficar esperando a memória. Mas é isso. Aqui, inclusive o clock da CPU é diminuído assim até o mínimo possível. A CPU vai gastar 20% da energia que ela costumava gastar. A máquina está dormindo, só tem a memória ligada e a CPU está bem tranquilona, para gastar menos energia. O Argimiro largou, abandonei o laptop aqui. Do jeito que está, eu largo tudo. Eu não esquento cabeça de desligar nada, não. É verdade, pessoal. Aí eu vou almoçar, né? Vou almoçar, demora lá 1 hora almoçando. A hora que eu volto aqui, minha máquina está dormindo. Eu mexo o mouse, você precisa ver que bonitinho. Ela já acorda. Você escuta o HD, começa a acelerar. A tela já volta. E tudo volta ao normal. Economizou energia, economizou bateria. É muito bom isso, né? Mas suponha que o Argemiro, tô meio cansado, almocei, vou tirar uma soneca no sofá, né? Verdade, pessoal, eu faço isso. Larguei aqui. Passou mais de 1 hora, a máquina vai hibernar. Você vê como o Windows é esperto. Se você configurar bonitinho, ele trabalha com uma beleza. Aí o que acontece? Ele desliga tudo. Dá shutdown. Em inglês você vê shutdown é tirar tudo. Arranca o fio da tomada. Se quiser, arranca a bateria do laptop. Não tem importância. Por quê? O Windows, antes dele entrar em estado de hibernação, o que ele faz? Ele pega, copia tudo que está na memória, aqueles 8 GB, tudo para o HD. E aí ele desliga sozinho, né? Ele desliga a fonte, desliga a bateria, ele desliga tudo. As fontes modernas, elas aceitam o comando assim para ela morrer mesmo, desligar de uma vez, tá? Morreu. Aí quando eu acordo, né, lá para as 2 horas da tarde, eu venho aqui, eu mexo, eu tenho que ligar o botãozinho lá. Só que olha a surpresa minha. Rapidinho, a máquina já abre tudo. Não preciso nem fazer login. Olha que maravilha. Aquela janelinha que eu deixei aberta voltou. Tudo do jeitinho que eu larguei. Por quê? Ele, quando liga, ele vai lá no HD, copia de volta para a memória tudo que estava lá e volta a trabalhar. Isso é muito bom. Economizar energia, né? Se você trabalhar numa empresa que tiver, sei lá, umas 10 máquinas, configura isso daqui. Porque o funcionário corre, vai embora, esquece ligado. Aí não tem importância, vai hibernar, desliga sozinho, não perde nada, é muito bom, tá? Pessoal, deixa eu só me achar no horário. A gente vai até 9h25, é isso? É. Pessoal, eu vou correr um pouco, mas não sei se vale a pena correr ou deixar alguma coisa para a próxima aula, né? Vamos lá. Então, agora vem uma explicação da
tecnologia, né? O padrão atual de memória é o Dynamic RAM. Por que dinâmica? Isso eu estou falando de eletrônica, né? É coisa da tecnologia. A gente vai contar uma história agora da evolução tecnológica das memórias. A memória vem evoluindo e chegou no padrão atual, que é a Dynamic RAM. Eu vou explicar o que é Dynamic RAM. Vem um Dzinho na frente, né? Esse tipo de tecnologia passou a ser usado a partir de 1970, 1979, né? Em substituição à tecnologia antiga, que era o SRAM. Ó, S quer dizer estático. D quer dizer dinâmica. Um é o oposto do outro, né? Com o passar do tempo, as memórias Dynamic viraram padrão, de forma que geralmente dizemos apenas RAM e não Dynamic RAM. Por quê? As memórias estáticas antigas, elas custam muito caro, são muito mais complicadas, tem mais circuito eletrônico e não dá para crescer muito devido a essa complexidade, né? Custa muito caro. Foi abandonada essa tecnologia, né? Agora é só memória dinâmica. Vou explicar por quê. A gente vai contar uma longa história, vocês vão entender. Dentro de um chip da memória atual, né, dinâmica, cada bit é formado por um conjunto de transistor e capacitor. Vou explicar. O capacitor é um componente eletrônico que ele armazena carga elétrica. Armazena energia, assim como uma bateria, né? Carrega, descarrega. Capacitor. E o transistor, ele imagina assim a grosso modo, né? É uma chave liga e desliga. Essa é a função dele no caso da memória. Cada conjuntinho, transistor e capacitor, é 1 bit. Imagina, pessoal, eu tenho uma memória de 4 GB. Quantos transistores e capacitor tem lá dentro? Realmente tem. Eles são minúsculos, microscópicos. A tecnologia de integração em larga escala, né, dos componentes eletrônicos, tudo está lá no chip microscópico. E realmente tem. Aí funciona da seguinte maneira. Quando eu carregar o capacitor, ele está armazenando o bit 1. Se eu descarregar o capacitor, não tem nenhuma energia nele, é o bit 0. E assim funciona. O transistor é a chave liga e desliga. A hora que ele ligar, carrega o capacitor. Olha, armazenei o bit 1 ali. Quando eu quero armazenar bit 0, o transistor vai lá e descarrega o capacitor, né? Transistor que controla a corrente elétrica que vai para o capacitor. E assim ele põe ou 0 ou 1. Só que tem um problema, né? Esse capacitor, ele não segura a carga, né? Já viu aquelas baterias velhas de carro, né? Você desliga o carro, vai dormir, no outro dia cedo arriou a bateria, perdeu a carga, não dá partida. Esse capacitor é assim, esse danadinho, né? Ele não segura a carga. É como se eu tivesse aqui minha bicicleta, né? Eu fui andar, tal, beleza. Aí eu guardo a bicicleta. Daqui uns 3 dias eu vou andar de novo. O pneu tá quase murcho. Tem que encher de novo. É assim, esse danadinho aqui ele não segura a carga. Então, existe a operação. Toda vez tem que ficar recarregando esse capacitor. Eu salvei o bit 1 lá, eu tenho que ficar reforçando aquilo. A gente chama isso de refresh. O hardware faz esse refresh, fica recarregando esse capacitor aqui. Incrível, pessoal. Vocês vão ver, ó.
a cada 64 milissegundos. Meu Deus. Pô, professor, esse capacitor não serve para nada. Você carrega daqui 64 milissegundos, tem que recarregar. Sim, é assim mesmo que funciona, pessoal. É a tecnologia atual, não tem outra e funciona muito bem, tá? Comparando com aquela antiga, essa tecnologia pelo menos dá para você crescer. Você põe lá 16 GB de RAM, né? A tecnologia simples, circuitaria simples, dá para crescer bastante, né? Aqui dá um exemplo da televisão, mas eu vou pular porque eu já dei o exemplo da bicicleta. Então é isso. O processo de refresh atrapalha bastante, né? Gasta energia. Que bom se aquele capacitor continuasse carregado, eu não precisava ficar recarregando ele. Olha, eu gasto muito mais energia. Gera calor, né? A memória esquenta. E o mais ruim de tudo, o que que é? Torna a memória mais lenta, né? A CPU fala, olha, salva aqui esses dados para mim aí na memória. A memória fala, não, peraí, agora eu não posso. Estou fazendo um refresh. Aí atrasa, entendeu? Por isso que a memória é lenta. Mas é assim que funciona, não tem outro jeito. Aqui só para ter uma ideia, né, de como que os dados são armazenados. Uma memória de 4 GB. Pessoal, cuidado para não confundir byte com bit. Eu sei, vocês sabem o que é um byte, vocês sabem o que é um bit. Mas aqui tem um monte de números. É umas continhas que a gente tem que fazer. Separa bem o que é byte e o que é bit. A memória ela guarda bit por bit. O hardware só conhece 1 e 0. Quem inventou esse negócio de byte é o ser humano, né? Para quê? Para poder codificar a informação. O nosso abecedário, os números, os caracteres, vírgula, ponto. Cada caractere tem um código de 8 bits para representar esse caractere dentro da memória, né? Então, ficou assim. Para eu armazenar 4 gigabytes, eu vou precisar 332 bilhões de circuitinho, transistor, capacitor, igual eu falei lá em cima. São ordens de grandeza, tem 1000, milhão, bilhão. Cada 1000 que sobe é uma ordem de grandeza maior. Então, quando você fala giga, quer dizer bilhão. Quando você fala mega, milhão. Quando você fala quilo, é 1000. Então vamos lá. 32 bilhões são bits, né? Cada 8 bits é 1 byte. Então é só dividir por 8. 32 dividido por 8. Vai dar o quê? 4, aí ó, bateu 4 GB, 4 gigabytes, requerem 32 bilhões de capacitores e resistores. É só para ter uma ideia como que é o negócio, tá? Então é isso, pessoal. Entenderam as continhas, entenderam a eletrônica bem por alto, né? E foi explicar mesmo tecnologia de memória, é muito complexo, tem mil, mil tecnologias. Eu falei uma assim, bem padrão, bem por alto. Tudo bem até aqui, meus amigos? Podemos prosseguir? Sim, pode ser. Obrigado, João Carlos. Vamos lá. Bom, contando a história, né, das mais antigas até o padrão atual.
tem memória muito mais antiga. Eu vou começar ali do 486 para cá, né? 486 usava SDR. Depois foi inventado DDR para o Pentium 4, DDR2 e DDR3. É o que a gente vê hoje em dia, né? DDR3. Como que é a diferença de uma para outra? A SDR, computador 486 AT, né? Advanced Technology. Lembra da história do ciclo da CPU? A cada ciclo, a cada pulso do clock, né, daquele circuitinho pulsando, ocorre uma transferência da memória para a CPU ou vice-versa. Aí o que acontece? Como eu já expliquei para vocês, a memória ela é muito mais lenta que o processador. Então, os engenheiros lá da eletrônica resolveram, ó, vamos deixar essa memória mais rápida, né? Em vez de transferir a cada ciclo, fazer uma transferência, vou fazer duas. Então já copia mais dados de uma vez a cada ciclo. E a memória ficou 2 vezes mais rápida. E aí não parou mais, né, de evoluir. 4 transferências por ciclo, 4 vezes mais rápida que a SDR. 8 transferências por ciclo. E se eu não me... e tem a DDR4 já, né? Que é 16 transferências por ciclo. As memórias estão ficando bem mais rápidas. Tá pra lançar a DDR5 já também. Não Sim. sabia não. Olha que uma legal. Olavo. Sabia não, cara. Ô, professor, Oi. por que nas placas de vídeo, tipo assim, eu tava vendo as placas de vídeo lá, tem umas que parece que é GDDR4, umas GDR5, por que elas são assim? O DDR4 e DDR5 é a memória. A placa A de pla- vídeo tem a memória própria dela, que é exatamente essa memória que eu estou falando aqui. Entendi, Entendeu? obrigado. De nada. Bacana, obrigado, viu? A participação de vocês é muito bem-vinda. Eu sempre falo, os alunos ensinam o professor, trazem informação mais atual do que a gente tem aqui. Esse livro aqui tá meio antigo, ele não fala nem de DDR4, tá vendo? Bom, aqui conta a história, né? As memórias SDR, existia memória antes dela, claro, mas a gente começou a contar a história a partir do SDR. São usadas no Pentium 2 e 3. E os primeiros Athlon da AMD, né? E Duron. Duron é AMD, Athlon também. Pentium é Intel. As memórias DDR passaram a ser usadas a partir do Athlon Thunderbird e do Pentium 4. Pentium 4, pessoal, fez uma propaganda enorme na TV. Foi um salto em desempenho, né? Muito mais rápido que os antigos. Verdade. Por quê? Porque usava tecnologia nova de memória, DDR, em vez de SDR. Percebe aqui que eu falei para vocês, ó, desempenho não está no processador, está na memória, viu? Isso daqui eles fizeram uma propaganda enganosa, assim, né? Tá certo que o processador ele é casado com a memória, ele tem que dar suporte para aquela nova tecnologia de memória. Mas o ganho de desempenho foi por causa da memória. Também o processador melhorou, né? Teve que remodelar, não é isso? E as DDR2 foram usadas no socket 775 Intel. O que é um socket? Expliquei lá na aula de placa-mãe.
É uma família de processadores, todos eles encaixam naquela placa-mãe, vários modelos encaixam no mesmo pinagem, né? E a AMD com o processador Athlon 64 deu suporte a memória DDR2. E o socket, você vê que o socket AM2 está ligado com a memória, né? Memória DDR2, socket AM2, correto? Alguém quer falar alguma coisa? Uma historinha aí para falar? Eu tenho a máquina, essa que eu vou montar na nossa aula, é um Athlon 264 socket AM2 Plus. Por que o Plus? Porque ele comporta a memória DDR3. Na época, eu gosto muito de ir lá na rua Santa Efigênia comprar as coisas, né? Lá em São Paulo. Placa-mãe, memória, processador. Lá tem de tudo, você escolhe, é muito legal. Aí eu chego em casa e monto a minha máquina. Você vai sábado de manhã, pega metrô e tudo. Quando dá 3 horas da tarde, você está em casa, para você almoçar em casa. Acorda bem cedinho, é a coisa mais legal que tem. Vou mandar em São Paulo, comprar umas bugigangas lá. Tem de tudo, pessoal. Ô, professor, Oi. falaram que em Campinas também tem um lugar que vende eletrônicos baratos também? Eletrônicos? Tem. De computador, placa, essas coisas. Eu não sei se é na 13 de maio, me falaram, mas não sei. Tem sim. É Rua Costa Aguiar, é paralelo com a 3 de Maio. É ali no Miolim, no centro de Campinas. Tem umas galerias, né? Sabe o viaduto aqui do centro? Tem um predinho, uma galeria. Também tem coisa barata, sim. São Paulo tem muito mais coisa, mas se você quer algum componente, assim, uma memóriazinha, pode comprar aqui em Campinas. Memória tá baratinho. Tem sim, viu? Costa Aguiar. E você vai perguntando, tem as galerias, vários box, né? É muito legal. Vem sim. Aí tá falando mais recentemente DDR3, processador Core i7 e os AMD, ó, AM3, memória DDR3, AM2, memória DDR2. Tá vendo como é que é intuitivo? Assim como aí vocês me falaram placa de vídeo, já vem o nome da placa, já vem é DDR3, sei lá o que. Aqui está dizendo, infelizmente, cada nova tecnologia é incompatível com a antiga. Ou seja, se quer fazer um upgrade, vou adicionar memória, não aproveita a memória velha. Memória velha com placa-mãe velha. Você comprou uma placa-mãe nova, a memória não serve porque o socket já veio, DDR3 não aceita DDR2. E é difícil de aproveitar, né? Memória com 2 GB, por exemplo, é mico, é mico. Você fica o mico na mão. Você vai gastar um slot para pôr só 2 GB, não serve para nada, né? Mas os fabricantes de placa-mãe às vezes põem socket DDR2 na mesma placa, também DDR3. Se você vê uma placa dessa, você tem que escolher ou muito bem DDR2 ou muito bem DDR3. Não dá para encher tudo, não funciona. Ou um ou outro. Eles fazem isso que é para você poder aproveitar aquela memória antiga que você tem, né? Pessoal, tem uma historinha aqui, depois vocês lêem. Esse da placa-mãe que eu falei agora.
contando a história da tecnologia. É só curiosidade, tá? Para entender como que evoluiu, como que funciona. Nos micros XT, 286, 386, não existia módulo de memória. O que é módulo? É uma plaquinha pequenininha, né? Onde são soldados os chips de memória. A gente chama de pente. Do tamanho de um pente de cabelo mesmo. E vocês vão ver aqui, ó. Os chips eram encaixados diretamente na placa-mãe. Tinha um socket na placa-mãe, você espetava o chip de memória, igual você faz com o processador hoje, né? Um por um. E não era muito prático, né? Não dava para expandir. Eles vinham com alguns slots vazios, alguns sockets vazios, mas você queria crescer e não podia. Era antiquado, não era muito prático, você tinha que ficar encaixando um por um. As perninhas do chip entortavam. Olha como que era aqui, ó. Aqui uma placa do 386, 286, né? Não existia aquelas módulos para você espetar na placa-mãe. Tinha que ser chip por chip. Aí o pessoal da engenharia, né, inventou o pente de memória ou módulo de memória. Esse aqui é o primeiro pente de memória que apareceu. Você vê que tem os contatos elétricos aqui, ó, são 30 alinhados. Por isso que chama... Ah, tá. Esse contato elétrico, se você virar do outro lado da placa, é o mesmo contato que dá a volta para o outro lado. Então é 30 contatos. Dos dois lados é 30 e é 30 mesmo. Tem um furinho aqui, ó. Pelo furinho você vê que ele se comunica com o outro lado da placa, que é o mesmo contato. Então o nome, ó, single por causa desse contato que é um único, é um contato só dos dois lados. Single, inline, tá alinhado, né, os contatos. Memory module, é o SIM. Esse nome aqui é importante decorar a sigla porque é o nome da memória. Temos 30 pinos, 30 vias. Você pode contar quantos chips tem aqui, ó. Tem 9. Tem alguns que vêm com 8. Por quê? Cada chip armazena somente um bit. É lógico, tem bilhões de capacitor em cada um. Mas vamos supor, você quer armazenar 1 byte. Você guarda 1 bit em cada chip. Guardei 1 byte no pente. É assim que funciona. Ai, professor, e o nono? O nono ele chama de bit de paridade. É somente para fazer uma confirmação que foi gravado corretamente, né? Quando você lê 9 bits e lê o nono bit que vai confirmar se você leu correto ou não. Todo esse conjuntinho de 9 bits, ele tem um algoritmo que faz umas continhas lá para validar, né? Tipo aquele dígito verificador que tem no CPF, aquelas coisas. Que tudo eu já falei. Olha como que era antigamente. O padrão era 1 megabyte. Pessoal, megabyte não é gigabyte. É 1000 vezes menor do que a memória que nós temos. Olha como era pouca memória. Nossa, professor, e a máquina funcionava? Funcionava muito bem. Só que os programinha que tinha antigamente,
não dava para fazer nada sério, né? Os computador pessoal era mais um brinquedo do que uma coisa séria para trabalhar, né? Era muito lento, não fazia nada assim muito interessante. O máximo que você via era 16 mega, não é giga, é mega. É muito pouco, né? Aqui conta uma história. Pessoal, tá acabando o tempo, né? A gente acaba 9h25, não é isso? Sim, 9h35 começa outro. Eu preciso dar um intervalinho. É melhor a gente parar por aqui. Não adianta ficar correndo e não fazer nada direito. A próxima aula, na terça noite, né? Eu termino esse lance da memória aqui, tá bom? E aí eu falo da memória cache que vocês me perguntaram aí. Tá bom, meus amigos? Vamos parar por aqui. Não adianta correr e fazer mal feito, não é verdade? Tudo bem? Eu vou puxar a lista de presença. Tudo bem. O que vocês acharam? Tá muita correria? Não tá, né? Eu tô indo no ritmo, eu não consigo correr. É? Tá bom. Entenderam tudo? Acompanharam? Eu acho que acontece com a gente é o mesmo que acontece com um computador. Se não mexer no mouse, no teclado, entra para dormir, vai hibernar. Exato, cara. Se eu ficar falando aqui mais do que 1 hora, o aluno começa a dormir, cara, não aprende mais nada. E esse tempo aqui é o tempo para você ir para o laboratório. Aí o aluno conversa à vontade, mexe na máquina, né? Não é didático você falar muito É, tempo. e a gente fica até mais tarde fazendo atividade do outro professor e acorda cedo, aí fica assim, pesado, a memória tá cansada, tá cheia. Tava hibernando, agora tá dormindo. Legal, meus amigos. Eu- hum, Positivo. O positivo é fraude, viu? Vem com fonte vagabunda, vem com pouca memória. Eles põem um Linux lá para não precisar comprar licença de Windows. É por isso que é barato, mas não compensa, né, Breno? Veio só 4 GB, né? O positivo. Por isso que é lerdo. Legal, meus amigos. Então, muito obrigado pela atenção e participação. É muito bom estar com vocês. Um abraço para os meninos. Beijinho para as meninas. E é só por hoje. Valeu, professor, bom dia. Ô, professor, bom final de semana. Valeu, professor. Bom final de semana. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Falou, professor. Bom final de semana. Você também, Fernando. Falou, professor. Bom final de semana. Igualmente, amigo. Falou, professor, tudo de bom? Tudo de bom, meu amigo. Matheus, igualmente pra você. Bom fim de semana. Domênico. Breno. Igualmente, Ana Laura. Bom fim de semana.